Você aí é rica? Então esse podcast é para você. E você ainda não é rica? Então esse podcast é ainda mais para você. Vem comigo no bate-papo que está imperdível sobre finanças pessoais. E eu tô aqui hoje com essa pessoa que, além de linda, maravilhosa, é rica. É financeiramente bem-sucedida e vai compartilhar aqui conosco todo esse seu conhecimento, essas suas habilidades financeiras e vai ajudar a gente aqui nessa vida tão complicada de ser mulher a ter uma liberdade financeira. Muito prazer, Rebeca Nevares. Muito obrigada, Rebeca. Obrigada a você, Marcela, pelo convite de eu estar aqui, poder falar de finanças para mulheres. Para mim é um grande propósito na minha vida. Eu quero puxar um monte de mulher para ser rica nessa vida. Então, eu fico muito feliz com o convite. Rebeca, e pra gente começar, gente, eu trouxe a Rebeca de longe pra vir aqui bater esse papo comigo, porque eu queria muito alguém pra nos ajudar a entrar no eixo. Primeiro porque eu acho que ser mulher já é caro, já custa caro, né? E aí eu acho que sobra pouco do que a gente ganha pra poder guardar. Enfim, qual é o segredo pra gente começar a pensar em liberdade financeira? Fora a disciplina que talvez a gente já saiba. Eu acho que vou dar um passo antes para falar um pouco de contexto de mulher nas finanças. Porque muitas das mulheres, quando eu converso, sempre falam, é tão difícil para mim, para poder economizar, é tão difícil investir, como que eu faço, como é que eu começo? É sempre as mesmas perguntas. Mas no final, gente, a gente tem sim uma questão cultural que eu acho que vale a gente contextualizar, que eu até comentei com você mais cedo, porque as mulheres, gente, elas só puderam abrir conta em banco em 1962. Antes elas tinham que pedir autorização para o marido, ou para o pai, um homem ali do contexto social dela. Isso quer dizer que a nossa vida financeira é muito recente. Então a gente está aprendendo. E a nossa vida financeira é recente, a nossa vida de trabalho, de ganhar dinheiro, também é muito recente. Se a gente olhar as nossas avós, elas não ganhavam dinheiro, nossas mães talvez ganharam alguma coisa, e a gente que está vindo agora, que realmente está sabendo ganhar dinheiro, mas a gente ainda não sabe muito bem o que fazer com ele. E tá tudo bem, a gente tá aprendendo, tá no caminho. Então eu acho que a primeira coisa é, calma, não se desespera, faz parte do processo e que bom que você já tá buscando esse conhecimento. Maravilhoso. Mas sempre foi assim? Você sempre foi assim, Rebeca? Conta um pouquinho da tua história. Tá bom. Né? Você já teve esse problema financeiro, assim, ou você já teve essa dor? Isso já foi uma dor pra você ou você sempre soube ali o que você queria? Então, eu acho que eu devo entrar no mercado financeiro, eu tô há 16 anos no mercado financeiro. E acho que eu devo isso ao meu pai, né? Embora meu pai seja um militar, coronel do exército, então assim, minha mãe é uma dona de casa, então teoricamente eu fui criada para casar. Mas o meu pai sempre criou na gente essa coisa das finanças pessoais. Então eu tive mesada desde os 5 anos. E depois, quando eu já tinha 12, eu fui a mais nova de 3 irmãos, e meus irmãos saíram mais cedo de casa, 7 anos de diferença, né? Ali já sai mais cedo. Os meus pais viajavam sozinhos e me deixavam em casa com 12, 13 anos. Eu ficava 15 dias em casa, assim. Jura? Tinha uma pessoa que cuidava da casa, Claro. vinha, mas não dormia. Eu ficava. O último filho, a gente meio que, né? Queria daquele jeito. A gente pede até pro vizinho, pro povo da portaria tomar conta. Eu acho que... Exato. E aí, com isso, meu pai me deu um cartão de crédito para eu poder fazer os pagamentos da casa. Já naquela época ele te deu... Naquela época. Nossa, evoluído esse seu pai, hein? Então, eu tenho 36 anos. Vocês imaginam que, sei lá, né, com 12, 13 anos já tem um tempinho. E aí ele tinha uma conta no Banco do Brasil que chamava Bebetim, que era uma conta para jovem mesmo. Então ele me deixava um cartão de crédito e esse cartão de conta corrente. E eu fazia absolutamente pagamento de tudo da casa. Nossa, então você já aprendeu a gerenciar ali as contas da casa, de repente comprar o que precisava. Tudo, assim. Porque essa gestão do lar é difícil. Eu sou muito incompetente, porque eu preciso ir no mercado quase todo dia. Calma. Eu falo que eu sou péssima. Não, e eu ia no banco para fazer pagamento de boleto mesmo, de luz, de todas essas coisas que uma casa precisa. Eu já conhecia gerente. Então meu pai me incluiu muito rápido nessa vida financeira. E quando eu precisava de um dinheiro a mais porque eu queria comprar alguma coisa, o meu pai cobrava juros da gente na nossa mesada.
A conta de luz, Maravilhoso. ele também cobrava o ICMS da conta de luz. Você tá brincando. Da conta de telefone, não era luz, desculpa, da conta de telefone. Então, assim, ele ensinava, era uma relação muito comercial, né? Hoje em dia eu acho que tem prós e contras, mas mais prós do que contras. Era uma relação muito comercial, mas justamente pra gente aprender. Mas ensinou. Olha que Muito. fantástico. Quando ele ganhava bônus, 13º, esse tipo de coisa, ele também repassava pra gente. Então, a nossa mesada era como se fosse um salário e a gente tinha que aprender a mexer. Eu lembro da gente num clube, eu e meus irmãos, a gente nos finais de semana pedia aquele lanche na cantina e anotava. E aí assinava, e assinava. Chegou no final do mês, a gente tinha estourado as nossas mesadas. E o meu pai foi e descontou da gente mês a mês com juros, pra gente aprender a nunca mais fazer isso. Então teve ensinamentos muito importantes que eu acho que me levou a trabalhar com isso. Maravilhoso. Então você já teve esse background aí que eu acho que foi bem importante e que às vezes eu vejo mesmo aqui em casa, a gente não consegue aplicar no dia a dia com os nossos filhos. Mas é porque falar de dinheiro ainda é muito tabu. Principalmente nas famílias, nos casais. É uma coisa que gera uma angustiazinha. Em mim gera todas. Todas as entendeu? E na angústias. verdade, gente, falar de dinheiro, eu sempre falo que falar de dinheiro não tem que gerar angústia. Porque falar de dinheiro é falar de projetos, é falar de sonhos, é falar de problemas também. Mas se a gente não trouxer isso à mesa, a gente não consegue evoluir. Então, assim, dói. Eu vou falar que hoje, né, o meu namorado, ele também é do mercado financeiro. E mesmo eu que trabalho e ele que trabalha, foi difícil a gente chegar para conversar. Por quê? Tem uma coisa da mulher puxar assunto, parece que a gente tá querendo falar de dinheiro, querendo ser, como é que é o nome da palavra? Tá ali, querendo pegar dinheiro. Tá, ser tipo oportunista, pistoleira. E aí, se o homem quer falar, também ele quer dizer que ele tem mais, ou que ele tá querendo... Ou é o mansplaining, né? Aquele macho palestrinha, que é ficar falando que só ele sabe de finanças, Exato. né? Então, assim, você fica assim, como é que eu falo, como é que eu não falo? Não tem receita de bolo. Eu até escrevi um artigo sobre isso, que é finanças para casais são monogâmicas? A gente junta isso ou a gente não junta? O que é isso? Quem paga a conta no final das contas? Quem paga a conta? E você tá vendo que a gente tá falando de dinheiro e a gente não tá falando de matemática? A gente tá falando de comportamento, porque dinheiro não é matemática. É aí que as mulheres precisam desmistificar, porque elas têm uma certa repulsa por falar de dinheiro e investimentos, porque elas acham que vai ter matemática no meio. E nós mulheres, desde que a gente tá na barriga da mãe, a gente já tem um estigma de assim, essa aí vai ser gastadora. É uma menina? Vai gastar muito. Aí você tá na escola, aí fala, não, meninas é humanas, meninos é de exatas. Então a gente vai criando alguns estigmas e no final não tem nada a ver. Falar de dinheiro é falar de comportamento. E não tem certo, tem errado. Tem o que funciona para aquela família, para aquela pessoa, né, para aquele casal, não importa ali qual que é a relação, mas é o que funciona. Então eu sempre falo, não tem certo e errado, sabe? E bem isso do que você falou do seu casamento. Pra mim também, eu trabalho com finanças e a gente tava completamente separado, né? E a gente resolveu falar assim, não, vamos no final juntar, porque tá confuso. E a gente resolveu juntar. Então, e aí é uma decisão do casal e tá tudo bem, funciona pra vocês como funciona pra gente. Exato. Agora, por exemplo, eu tenho vários amigos, e tá tudo bem também, que eles dividem tudo, e dividem as contas da casa e dividem tudo por igual. Ou se um ganha mais, o outro ganha menos, também divide. Porque a gente tem que pensar que ainda o homem ganha mais do que a mulher. Mais isso do é que a provado. Tá, 30% a mais, não é isso, Rebeca? 30% em média é o que os homens ganham a mais que as mulheres. Então, também nada mais justo pagar um pouquinho a mais, né? E fora que você não tem acha que ser proporcional, tá? Se você for fazer a divisão das contas, Gosto tem assim. que ser proporcional. Assim, lá em casa é proporcional. Eu pago 40%, ele paga 60%. Ele paga mais, entendeu? A gente juntou, mas o que eu ganho é 40% vai... assim, de tudo que a gente gasta, 40% sou eu que pago. Porque ele ganha mais. Não tem por que a gente dividir, porque senão fica muito pesado pra mim. Claro. Então, isso tem que ser uma conversa muito transparente. Mas é muito louco, porque você estava falando assim, eu não consigo fazer orçamento, eu não consigo nem fazer as compras. Mas isso é muito contraditório, porque no final, a mulher, ela sabe fazer orçamento doméstico. Ela sabe, a gente sabe fazer compras, a gente sabe cuidar do dinheiro do dia a dia, mas a gente esquece de pensar no patrimônio. E aí isso a gente delega para o homem. E não tem que delegar nem um patrimônio, nem um orçamento para a mulher. Não, é os dois juntos pensando no todo. Porque no final vocês desenharam um planejamento financeiro que no orçamento doméstico do mês é tanto, mas isso
aconteceu porque você está pensando no patrimônio daqui lá para frente. Esse dinheiro do mês, ele só foi calculado porque você pensou num objetivo de longo prazo. Porque senão você está gastando aqui sem pensar no longo prazo, você não está se pagando. Você precisa se pagar lá na frente. Então, calma, qual seria o primeiro passo? Por onde a gente começa quando eu falo assim, eu preciso ser rica? Preciso ser rica, não dá mais. A gente precisa ficar rico logo. Como que a gente começa? Primeiro, você acha que tá muito mais no ralo, assim, onde a gente gasta, né, do que no quanto a gente ganha. Meu marido fala isso, o segredo não tá em quanto você gasta, não tá em quanto você ganha, tá em quanto você gasta. Então, e outra que assim, ó, Há controvérsias. Então, e outra que tem assim também, ser mulher eu acho muito caro, sobra muito pouco, porque é salão, é o look, é a depilação, é lá o botox, gente, tem coisas coisas que são inegociáveis pra mulher, né? Inegociáveis, né? Eu acho que assim, vamos a alguns passos bem práticos. Acho que o primeiro passo é enxergar onde que tá escoando. Então é um diagnóstico das suas finanças, que é um passo mais chato até, tá? É o passo chato. que dói, vai na ferida, porque assim, né? Vai na ferida. Atira a primeira pedra quem fica fingindo que não tá vendo o extrato, né? Passa um mês, não quero nem ver meu extrato. Isso, essa sou eu. Então, eu nem olho. Mas pra você ver onde tá escoando, não tem jeito. O primeiro mês ali você tem que fazer um diagnóstico de o que tá indo pelo ralo, que você poderia fazer escolhas mais conscientes. Tá? Investir e poupar sem sacrificar também. Mas você precisa ver aonde você tá escoando e fazer uma escolha mais inteligente daquilo. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo desse primeiro passo. Eu vi lá que eu tava, nossa, tô gastando muito fazendo unha. Isso, sei lá, uns 4, 5 anos atrás. Nossa, tô gastando muito fazendo unha. Se parar pra pensar 250% por mês, vezes 12, era uma, né, assim, quase 3 mil reais. Dá uma passagem pra Paris. Na época, eu pagava uma passagem pra Paris. Eu vou uma viagem. Eu vou parar, vou botar pra investir, eu tenho uma viagem no final do ano. Vou fazer em casa. Gente, não dá certo, é o inegociável. Porque a escolha inteligente, na hora que tá escoando, você tem que falar, eu consigo pegar o que tá escoando aqui e transformar numa escolha mais inteligente? Eu consigo transformar isso em dinheiro de novo, de alguma outra forma? Eu posso me sacrificar para fazer isso de alguma outra forma? Aí eu falei, não, eu mesma vou fazer a minha unha. É óbvio que deu errado, é óbvio, tá? Não durou um mês, entendeu? E fora que eu me alejo se eu for fazer minha unha, não rola. Mas aí você vai negociando com você mesma. Então, eu tô gastando. Uma coisa que vai muito pelo ralo, porque hoje tá muito fácil, são os aplicativos. Quando você vê, você já gastou um monte em Uber, você já gastou um monte em iFood, Rappi, qualquer um desses assim. E os streamers, né? Os streamings, que é aqueles de filme que a gente... Quando vê, já assinou todos. Assinei todos. Mas por isso que a gente precisa fazer um diagnóstico. Hoje em dia tem vários aplicativos que fazem isso, que você consegue jogar tudo. Tem o Guia Bolso, que vai lá e ele... olha tuas finanças como um todo e consegue falar, foi tanto para alimentação, foi tanto para lazer, foi tanto não sei o quê, e você consegue ver o que você tá gastando. Aí, a partir do momento que você olha, puta, gastei muito com comida, o que eu posso fazer para diminuir? Eu posso comer menos fora? Eu posso fazer, sei lá, levar a comida para o trabalho? Você vai fazer as negociações com você. Porque assim, alguma coisa dá pra você diminuir. Eu acho que é o famoso TNT, né? Tudo não terás. Tudo não terás. Alguma coisa a gente tem que abrir mão, pra ter né? vitórias tem que ter um pouco de sacrifício. Cada escolha tem uma renúncia. Mas assim, você só vai conseguir fazer isso se você tiver um objetivo maior. E aí, qual que é o objetivo maior? Acho que é importante falar que as mulheres, em média, vivem 8 anos a mais que os homens. Então, nós ficamos velhinhas, viúvas e pobres. Porque, no final, hoje, 70% das mulheres que ficam viúvas diminui o padrão de vida delas em 70%. Socorro! Porque dependia muito do dinheiro do homem. Então, se a gente não se pagar hoje, como família mesmo, o homem preparar isso, preparar essa sucessão e ela se preparar também, ela vai chegar lá na frente e não vai ter. Então, assim, qual que é o objetivo principal? Tudo bem, você pode querer comprar uma casa, pode querer fazer uma viagem com seus filhos, mas lá na frente, quando você estiver velhinha, você tem que tentar manter o seu padrão de vida que é hoje. Então, o que é ser rico? O que é ser rico aqui pra gente? Porque ser rico não é só ter dinheiro guardado, é o quanto, de que forma. Eu acho que é tudo...
o mesmo conjunto que a gente fala para a imagem, que não é uma coisa independente da outra, eu acho que entra também um pouco, tem essa mesma proporção aí quando a gente fala de finanças, né? Então, Exato. o que é ser rico? Então, e aí, ser rico para cada um é muito subjetivo, né? Porque cada um tem um conceito diferente. Mas eu acho que no final do dia, ser rico é você conseguir ter uma independência financeira, ter uma liberdade financeira, conseguir se pagar sem passar perrengue no teu padrão de vida. Então é você ter um patrimônio ali, você ter um montante guardado que pague supra sua as vida. necessidades do seu dia a agora, dia. né? Do seu dia a dia. Seu dia a dia. E aí vai no segundo passo, porque depois que você fez o diagnóstico e você fez as escolhas inteligentes, o segundo passo é, eu tô fazendo as escolhas inteligentes pra quê? Pode ser para comprar uma casa? Pode ser para comprar um carro, pode ser para fazer um MBA, beleza, pode. Mas no final do dia lá na frente eu quero manter meu padrão de vida. Lá na frente eu não quero passar perrengue. A gente vai viver muito tempo, a gente vive mais que os homens, a gente precisa se organizar. Então é o que eu falo sempre, se paga primeiro. Lá na frente eu tenho que ter quanto para poder pagar minha vida de hoje? E esse se pagar primeiro, existe, todo mundo fala, uns falam, tem que ser 20% do que você ganha, 30% do que você ganha, enfim, existe um percentual, né, considerado aí pré-estabelecido ou não? Tipo, vai... Eu acho que aí você vai fazer essa conta ao contrário. Assim, a gente fala como especialista que pelo menos investir de 10% a 30%. Mas isso não quer dizer que esses 10% a 30% vai fechar a conta lá na frente. Por isso que é melhor você ver quanto que é a sua vida hoje. Vamos dar um exemplo. É 20 mil reais por mês, é 10 mil reais por mês a minha vida hoje. Quanto que eu tenho que ter daqui a 30 anos, que é quando eu vou me aposentar, ou daqui a 20 anos, que eu tô pensando já em me aposentar, para gerar esses mesmos 10, 20 mil? Eu tenho que ter, exemplo aqui, tá? Eu tenho que ter 2 milhões de reais, tá? Como é que eu faço para chegar nesses 2 milhões de reais? Eu tenho que depositar quanto no mês agora? Eu tenho que depositar 500 reais no mês, porque os juros compostos, gente, dá filhote. 500 reais por mês, beleza. Eu consigo 500 reais por mês? Eu consigo fazer alguma escolha inteligente do meu diagnóstico para dar 500 reais? Não, eu consigo 250. E aí, por isso que eu falei que há controvérsias do que seu marido falou. Eu posso até fazer escolhas inteligentes e às vezes chegar no meu limite aqui de poupança. Mas eu preciso, às vezes, gerar mais renda para poder pagar. Então, eu consigo 250. E os outros 250, o que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir? Vender o corpinho não é uma opção. Não é uma opção. Então, às vezes, você vai gerar alguma renda a mais, vou gerar alguma renda a mais, de algum jeito, enfim, né? Você vai fazer ali os seus malabarismos. Mas também, se não conseguir, nesse primeiro momento, fechar a conta dos 500 reais por mês para chegar lá na frente não tem problema. A gente vai fazendo o fluxo de ir aumentando aos poucos. Porque também a ideia você também vai evoluindo financeiramente, você vai investir em você, porque também no teu planejamento financeiro você tem que investir em você. Porque às vezes você corta, né? Tinha muitos educadores financeiros que falavam, não, se você cortar o cafezinho no final do mês dá 200 reais. Nossa, escutei isso essa semana, do cafezinho. Não, mas cortar cafezinho é uma besteira, porque o cafezinho no final é o que gera um network, que às vezes gera um negócio pra você e que vai te dar aqueles 250 que tá faltando. Entendeu? Então assim, você precisa entender que se você se isolar pra fazer poupança, você não evolui financeiramente, você sempre vai ficar ganhando só aquilo. A gente sabe o quanto o network custa caro. Só que o network custa porque ele é um investimento que vai tirar mais renda no futuro, se você fizer, obviamente, de uma forma estratégica. Mas cortar o cafezinho, ele não necessariamente é o que vai te fazer, né? Depende do que você trabalha. Se você corta o cafezinho, às vezes você perde uma cliente que ia te gerar R$1.000 por causa de 15 reais de um café que você pagou. Então você tem que avaliar tudo isso, entendeu? E para isso você precisa do diagnóstico sempre. Por isso que o diagnóstico ele nunca sai. Só que você não precisa fazer todo mês. Você precisa ir fazendo aos poucos, assim, faz um mês bem feito e no outro você já vai tendo umas noções do que você tá gastando, entendeu? Sabe quando a gente faz dieta, que assim, no primeiro mês a gente sabe as calorias de tudo que a gente tá comendo. E depois já vai na veia. E não, isso aqui é 100 e poucas calorias, isso aqui não sei o quê. E aí já vai, já entrou, já incorporou o hábito, sabe? E quando você tem um objetivo, né, que é o segundo passo, que é por que eu tô fazendo isso, é muito claro,
tudo que você fizer de gastar um dinheirinho, sabe aquela brusinha, entre aspas? A brusinha que a gente quer. Você vai falar assim, eu posso até comprar ela, mas o meu objetivo de curto ou médio prazo vai ser penalizado quando eu comprar ela. Porque eu vou deixar de comprar um negócio. Então, eu acho que no meu caso é a questão ali do imediatismo, porque é igual a dieta. Se eu tô ali fazendo a dieta 2 semanas e perdi 300 gramas, aquilo já me irrita, eu já vou e como uma caixa de chocolate, de ódio. E eu acho que talvez a sensação para muitas mulheres, não sei, mas a minha é, nossa, mas eu tô fazendo um negócio para daqui 30 anos, ai que preguiça, eu ainda que sou super prática, eu quero para agora, sabe? Não, mas aí por isso você tem que quebrar em metas também, você tem que ter metas de curto, médio e longo prazo. Qual que é a sua meta de curto prazo? É fazer uma viagem com a sua família para Disney, por exemplo, igual você fez nas férias? Você precisa de planejamento. Então, gente, vamos chamar toda a família aqui, nós vamos fazer uma viagem, vai pra Disney, custa tanto. Então, fulano, não dá pra gente ir no shopping toda vez e você querer entrar na loja de brinquedo e pedir um brinquedo. Então, aqui em casa, o problema nem é esse. Os meus filhos são as crianças mais econômicas do planeta. Os meus filhos não querem nada. Meu filho pediu caixa de papelão de Dia das Crianças pra fazer um brinquedo. Maravilhoso! É maravilhoso. E eu falo pro meu marido, tem que dar isso, tem que dar o que ele pediu. Não vamos ficar dando coisa desnecessária. Não. Ele não quer. Tá tudo então bem. A gente tem... minha filha, mãe, filha, seu aniversário tá chegando. Ai, mãe, o que você quer? Não quero nada, mãe. Mas eu quero quis dar o flor. exemplo, assim, pra Mas você... normalmente é pra assim. você incorporar a família toda naquele objetivo. Isso, não, claro mas que eu pode, super se você entendi. vai sozinha, ok, aí o objetivo é contigo, você tá negociando com você mesmo, o compromisso é com você mesma. Meu objetivo é fazer uma viagem pra Paris com as minhas amigas. Então, não dá pra fazer tudo, não dá. Se eu saía todo final de semana, de repente agora eu vou sair só 2 finais de semana, os outros 2 eu vou pegar aquele dinheiro e vou guardar. Tem um livro que é bem legal, que chama Detox das Compras. E aí você falou assim, eu mereço. Tudo bem, a gente merece mesmo, só a gente não pode merecer toda semana e todo mês. Então, assim, esse livro, ele fala uma coisa que é interessante, que é você quer comprar alguma coisa? Pensa 24 horas, porque nesse momento é quando você reflete e você vai lembrar do teu objetivo principal. Então, o teu objetivo de curto prazo é viajar, por exemplo, então aquilo que você quer comprar te afasta do teu objetivo? Afasta, mas ainda assim você consegue de alguma forma compensar? Porque senão vai demorar mais para chegar no teu objetivo. E aí você pensa, não, tá bom, não vou comprar isso aqui porque o meu objetivo é isso aqui. Se não tem jeito, toda escolha tem uma renúncia. Se você comprar, você fica mais longe do teu objetivo. Verdade. Eu tenho essa metodologia de compras que traz essa questão da compra pro racional, mas às vezes a questão do eu mereço acaba falando um pouquinho mais alta em alguns momentos, principalmente para compensar a gente de alguma coisa. Tem muita essa questão emocional envolvida com a questão do comprar, e né? tem a coisa de que a mulher tá começando a ganhar dinheiro agora, que a gente tava falando lá embaixo. A mulher tá ganhando dinheiro, gente, acho que foi em 2019, quando eu ganhei dinheiro de verdade. Foi assim, eu torrei, eu gastei, eu passeava, mas eu tava consciente. E eu falei isso numa palestra na B3 até, 500 pessoas, eu falei assim, olha, esse ano eu tirei pra gastar dinheiro, mas consciente de quanto que eu vou gastar, porque eu quero usufruir um pouco de tudo que eu construí. Ano que vem eu volto para meus objetivos. Esse ano meu objetivo é viajar com o meu marido, passear com a minha filha, comprar a roupa que eu quero, sem me sentir muito culpada. Mas assim, consciente de quanto que eu podia gastar. Não era Deus dará, quanto que eu podia fazer, qual era o valor daquilo. Ô, Rebeca, eu ouvi uma história aqui, e tá aqui você para me comprovar. É verdade que você pagava pensão para o seu ex-marido? Era você que pagava a pensão? Conta um pouquinho disso, porque, gente, isso é raridade. Ai, meu Deus, não vou dizer pensão, porque eu acho que é muito forte. Porque depois ele ouve e vai dizer que não. Assim, a gente chegou num acordo, né, porque a gente era casado por separação total de bens. E eu ganhava mais do que ele. Então, a partir do momento que eu saio da relação, existe um padrão de vida que vai diminuir muito, que é o que acontece hoje com as mulheres quando separam, tá? E que os homens se fingem até de mendigos para não ter que pagar pensão, que eu acho isso, O padrão de vida da mulher diminui em 70% quando ela separa, porque tá muito vinculado às finanças dos homens. No meu caso, foi o contrário. Então, eu cheguei pra ele, a gente sentou e aí a gente conversou que, olha, eu vou ajustar a tua vida nos próximos 6 meses pra você se organizar.
E a gente deixou tudo organizado, porque no final, né, gente, eu tenho uma filha e eu não quero também que ela vá pra casa do pai e ela não Fique passando vontade, né? Exato. Então, assim, a gente se organizou e deu super certo. E hoje hoje é 50% dos gastos da nossa filha. Então, 50% eu pago, 50% ele paga e tá resolvido. Não é nem ele paga pensão, nem eu pago pensão. Mas a gente divide exatamente as contas da minha filha. Mas eu acho que é importante, a gente tem que ter consciência de qual é o nosso papel naquela relação. Assim, eu não tenho problema nenhum em falar isso, mas eu acho que o homem se sente ainda muito... Sim, e aí apronta porque acha que tá no comando, porque acha que só porque tem dinheiro pode fazer o que abuso quer. Financeiro. Abuso financeiro, total. Né? Eu conheço pessoas, né, que eu já vi falando assim, não, eu pago o aluguel da minha ex-mulher, onde tá a minha filha, e assim, ninguém pode entrar lá. Como se fosse, né? Eu quero entrar a hora que eu for e não pode ter ninguém, mas assim... Você paga uma pensão e se ela paga o apartamento dela. Se ela quiser levar qualquer pessoa, o problema não é seu, entendeu? Mas existe muito abuso financeiro, porque como eu pago suas contas, eu tenho um controle sobre você. Não é isso. Né? Acho maravilhoso. Que tem que deixar claro. E aí, voltando um pouquinho, então a gente já fez o diagnóstico, a gente já viu quanto a gente pode ou não gastar, o quanto a gente quer ter lá na frente. E aí, a gente parte para aquela coisa de, nossa, vou pro mercado financeiro, vou ir para ações, porque aí eu vou contar uma história minha que eu cheguei nesse ponto. Tá, então eu como sou muito CDF, tudo que eu quero fazer eu vou estudar muito antes, né? Então, fiz todos os cursos da Bovespa, fiz tudo, tal. Todo dia, às 10 horas da manhã, eu tava lá abrindo o mercado, acompanhando, home broker, aquela coisa toda. Cara, assim, ó, deu 2 meses... Aí, vou ali fazer uma cirurgiazinha e já volto. Aí eu fui colocar prótese, né? Colocar o peito. Aí tô lá, grog no hospital. Acordei, assim, tô lá vendo meus né, as mensaginhas e tudo mais. De repente vem lá uma bolsa da Chanel, não sei o quê. Cara, e a louca, que já tava cansada, que saco esse negócio de mercado financeiro, tal. Vendi as minhas ações pra comprar uma bolsa. Escondido do marido. Pensa a hora que o marido descobriu. Olha, foi um pega pra capar. E aí, que conselho você dá pra essa pessoa doida que vende ações, vende ações da bolsa para comprar uma bolsa? Então, primeiro você não tem que tirar dinheiro da bolsa, você tem que colocar na bolsa. Aprendi. Não, mas eu acho que isso é um erro muito comum, não só de mulheres, tá? A gente quer começar a investir e aí a gente sai da poupança direto pro mercado financeiro raiz, bolsa. Não, gente, no meio do caminho tem tanto investimento, que é tanta coisa, que é difícil mesmo a gente tomar as decisões sozinhas, e aí o que acontece é que a gente paralisa e continua na poupança, por exemplo. Então, calma, não é sair daqui da poupança, do que você já está acostumado, direto para o mercado financeiro, de comprar ações, ficar lá dia e noite olhando, porque é muito diferente. Enlouquece. Exato. Então, assim, primeiro, calma. E outra coisa, todo mundo fala, poupança é muito ruim. Sim, poupança é muito ruim, mas se você já está na poupança, você já está assim... já tem um passo enorme que você já está investindo, porque a mulher nem investe. Se ela começou pelo menos a poupança... já é um meio caminho andado. Já é meio caminho andado. O que a gente tem que fazer é melhorar isso. Porque sim, é um investimento ruim, tá? Vamos deixar claro, é um investimento ruim. Mas você já fez o principal, que é a disciplina de investir. Porque o mais difícil é você gerar a disciplina. Que é isso, de você diagnosticar, saber onde está escoando, qual é o objetivo e todo mês colocar o dinheiro lá para se pagar. Essa disciplina de você fazer, desde que seja na poupança, isso é muito difícil. Você já está na frente de um monte de gente. Ótimo. Agora vamos melhorar isso? Vamos potencializar? Como que a gente potencializa? E aí, gente, assim como tem os perfis de roupa, que você pode ser mais clássica, mais elegante, mais isso, mais aquilo, no mercado financeiro tem a mesma coisa. Você pode ser mais conservadora, você pode ser mais moderada, mais agressiva, você pode mudar de perfil ao longo do tempo. Então, assim, quando você é conservadora, né, todo mundo tem um estigma de que mulher é mais conservadora nos investimentos. Não, mulher é mais estrategista do que o homem nos investimentos. Ela pensa, ela pesquisa e ela segue uma estratégia. Quando ela segue essa estratégia, em média, isso é uma pesquisa do Financial Times, ela ganha 0,5% a mais ao ano que o homem. Olha. O homem, como ele tem, isso em finanças comportamentais, a gente fala que ele tem a ilusão do controle. E aí ele
compra e vende mais ativos financeiros. Quando ele faz isso às vezes em momentos errados, ele gasta mais dinheiro para fazer, porque quando você compra Eu acho que o homem talvez ousa mais, né? Assim como talvez na vida. Ele acha que assim, eu vou sair daqui para comprar aqui, às vezes ele nem entende o porquê, mas ele tá na ilusão do controle. Quando ele faz essas mudanças, além de pagar, porque paga imposto, paga taxa, claro, paga corretagem. ele às vezes entra em momentos errados. E por isso que a mulher, quando ela compra e ela deixa, porque ela tem um objetivo, uma estratégia por trás, ela segue, porque investimento, gente, não é olhar o dia, né? É você olhar um pouco mais macro. A história, né? Não é a foto, é o filme. Então você entra num fundo de investimento, por exemplo, que ele é mais para 6 meses, 1 ano. Você, como mulher, normalmente, elas, por serem mais disciplinadas e ter estudado aquilo, ela dá os 6 meses para aquele fundo. O homem deu 2 meses, caiu, ele sai. E ele fica ansioso. Que o meu perfil é masculino nesse momento. Por isso que eu saí da bolsa e fui pra Chanel e fui pra outra bolsa. Porque então, me irritou num nível. Eu falava, e ainda, na época, aí me falaram tanto daquela maldita Eletrobras. Comprei Eletrobras, A Eletrobras foi tipo assim, ó, de um dia pro outro, foi tipo assim, ó, de... sei lá, 15, 17 pra tipo 29. Aí eu fiquei louca da vida, porque daí comprei, vendi errado. Aí aquilo foi me dando um ódio, sabe? Mas é que você tava olhando muito pra ganhar dinheiro no curto prazo. Isso, porque é isso que eu aprendi ali nos cursos, de você acompanhar, de você ir. Mas então você foi pra uma coisa mais assim, fazer dinheiro talvez. Você mesmo ali, como se fosse até uma profissão, né? Que é o trader. Assim, o trader, ele requer muita dedicação, porque ele tá lá dia e noite acompanhando a bolsa e só fazendo a vida dele aquilo ali. Só que, gente, isso é estudo já, tá? Até a própria B3 colocou, 99% dos traders perdem dinheiro. Porque você fica comprando e vendendo e no final não chega a lugar nenhum. Então, é muito mais a estratégia de você se tornar sócio de uma empresa e você, ela caiu. Peraí, por que ela caiu? Deixa eu entender, deixa eu avaliar, deixa eu ver aqui os relatórios, o que estão dizendo. Sempre vai ter o relatório que tá mandando comprar, sempre vai ter o relatório que tá mandando vender. E aí, mas aí você vai compilar essas informações, vai tomar a sua própria decisão. Porque pensa que na bolsa existem pessoas vendendo e pessoas comprando. Sempre vai ter comprador e vendedor. Mas qual lado que você vai estar? Aí você vai tomar suas próprias decisões em relação àquela empresa. E às vezes a empresa está indo super bem. Pensa bem, agora nos Estados Unidos. Eu estava conversando ontem com um gestor que compra só, ele gere 1 bilhão, né, de reais e só compra ações lá fora do país. Nos Estados Unidos, mais precisamente. E aí ele tá perdendo muito dinheiro esse ano tá muito difícil o mercado, tá 18% de queda ao fundo, por isso que eu fui conversar para entender, porque tem clientes nossos que estão posicionados. E ele falou assim, cara, o problema não é a empresa que a gente está posicionado, o problema é o cenário macro, porque imagina, ele tá com Disney tá valendo 5, 6 vezes a menos do que antes do cenário de pandemia. Então assim... deu um boom, né? Tá muito ruim para todo mundo, mas a empresa continua dando muito lucro. LVMH, que é o grupo Louis Vuitton, tem várias empresas lá dentro, o mercado de luxo tá super em alta, bombando. Mas tá caindo. Mas não é a empresa, é o que a gente chama de risco sistêmico, né? É muito mais o sistema como um todo tá sofrendo diante de inflação alta, diante de guerra, de vários cenários econômicos que as empresas já projetam um futuro ali mais... Pois é, mas tudo é cíclico, entendeu? Então, assim, você às vezes tem que segurar uma posição mesmo perdedora, vamos dizer assim, porque daqui a pouco ela volta. Só que aí a mulher, ela consegue entender isso. O homem, ele fica tão nervoso que ele quer fazer logo dinheiro, daí ele sai daqui, vai pra cá, mas aí no longo prazo ele perde. Morreu na praia. Ele ganha menos do que a mulher, entendeu? Então, assim, gente, você não vai ser ganhar uma carteira de investimentos, né? Porque aí você vai pegar aquele dinheirinho que você sabe que vai colocar todo mês. Primeira coisa, você vai ter que fazer a sua reserva de emergência. Vamos começar do começo. O que é a sua reserva de emergência? Você tem que ter pelo menos de 6 a 12 meses do seu dinheiro, da sua vida mensal guardado. Depois da pandemia, a gente nem fala mais em 6 meses, a gente fala em 12 meses. Antigamente a gente falava até de pelo menos 3 a 6 meses. Porque era o tempo de você... fui demitido. Arrumar um outro emprego e tal. Não, mas com a pandemia a gente estendeu esse prazo, todos os especialistas. 12 meses de reserva de emergência. Então, a minha vida é 10 mil reais por mês, tem que ter 120 mil de reserva de emergência. Reserva de emergência tem que estar investido, não é para ganhar dinheiro, é para ter liquidez e segurança. O que é liquidez? Eu poder sacar rápido o meu dinheiro.
Então eu tenho que estar num produto que eu possa sacar muito rápido, e aí um tesouro direto, um CDB de liquidez diária ou um fundo de renda fixa de liquidez diária. Não vou ganhar muito dinheiro aqui. Aqui é saque e segurança, que não pode sofrer oscilação como bolsa. Aí, beleza, fiz minha reserva de emergência, eu posso diversificar meus investimentos. Qual que é meu perfil? É um pouco mais moderado? Então eu vou ter sim um pouco de renda fixa, um pouco de crédito privado. E são classes de ativos que você vai conversar com o teu assessor, com o teu gerente, enfim, vai avaliar. E você dá essa assessoria? A empresa que eu trabalho dá assessoria. Viu, então gente, eu tenho time, se vocês precisarem, a gente coloca o time para conversar. Vamos faz precisar. uma carteira. E aí, pro longo prazo, pode ser que você não vá investir em ações. Né? Mas não é investir, e aí é muito erro também das pessoas. Eu invisto e deixo lá. Esqueço. Não, você precisa também acompanhar, porque os cenários mudam, e às vezes você precisa trocar algumas coisas mesmo. Tinha empresas que eram muito boas, e elas já não são mais. Né? Tem empresas que eram ruins e agora estão boas. Né? O cenário mudou, inflação, enfim, você vai ajustando também sua carteira diante do cenário. E o seu perfil também vai mudando. Então hoje, por exemplo, eu já sou muito mais conservadora do que eu era lá atrás. Uma mulher depois que vira mãe, ela passa a ter um pouco mais de conservadorismo ali na carteira dela. Ela vai olhar para planejamento patrimonial, ela vai olhar para seguro de vida, porque se ela, né, na falta dela, como é que os filhos dela vão ficar? Né? Ah, não, que se vire o pai. Não, você não quer mais isso. Você quer, pelo menos, manter a educação deles. Então, você vai olhar para o planejamento patrimonial, você vai olhar para outras coisas. Isso tudo, você precisa... Você até pode fazer sozinho, mas é importante você buscar uma ajuda de alguém que já está no mercado. Só que o que as mulheres têm medo é de serem ludibriadas por esses profissionais. Assim como a gente vai na oficina de carro. Isso, e aí eu não sei o que tá falando. Eu também não sei, gente. Vou na oficina do carro e aí o cara fala que tem que trocar. Será que ele tá falando porque ele quer ver meu dinheiro? Então é um pouco disso. Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber fazer as perguntas certas para não cair nas armadilhas, porque profissional ruim existe em qualquer lugar. Exatamente. Entendeu? Na imagem também existe. Aquelas que falam que só lixo, joga tudo fora. Existe, tá? Então tem em todo lugar e a gente precisa cuidar disso. Mas é você que precisa também saber fazer as perguntas minimamente para pegar ali a pessoa, né, no pulo. E outra coisa é que a mulher acaba delargando, né? Não falo nem delegando. Ela delarga para um homem do contexto social a vida financeira dela. Não delarguem. A minha não tá nem delargada, tá largada mesmo assim. Mas assim, ó, eu até falo, tudo bem você delegar pro seu marido, pro seu pai, pro seu irmão, mas não é delargar, delegar. O que é delegar? Todo mês você vai fazer uma reunião com eles, vai entender como é que tá, vai fazer as perguntas certas para ele também. É ter o controle minimamente daquilo. O dono é você do negócio, o dono do dinheiro é você, a dona, né? Mesmo que você não saiba mexer, você tem que estar participando do processo. Se você quiser fazer, ótimo, melhor ainda, porque quando a gente fala de empoderamento feminino igual a independência financeira. Não dá pra falar de empoderamento feminino sem falar de independência financeira, tá? Mas independência financeira, isso não quer dizer que eu não quero meu marido me ajudando. Não tem absolutamente nada a ver. Se o seu marido já você continuar a ser a mulher da relação, mas você pode com dinheiro. Vamos fazer junto. Por que eu preciso, né, uma coisa ou outra? Nesse caso, eu posso ter as duas coisas. Às vezes ele já tá habituado, ele já tem uma conta numa plataforma de investimento. E até eu acho que tem esse conhecimento. Às vezes o homem já tá há mais tempo nisso. Isso. Pode te dar dica, te ajudar. Eu acho. É uma troca. Eu acho que relacionamento é um pouco... se ajudar, é a parceria. E eu acho Só que você tá com controle. Exatamente. Porque tem hora que... Não, eu não quero esse investimento por causa disso. Tudo bem, amor, e tá tudo certo, mas você decidiu no final. Porque depois, e eu atendia só a mulher, né? Porque eu abri uma empresa de assessoria de investimentos para mulheres, a elas. E chegavam mulheres lá que, assim, ela delargou de um jeito. Quando separou, ela tinha dívida de 1,5 milhão que o homem fez no nome dela e ela não sabia. Porque no final o homem ia lá, assina aqui, faz isso aqui. Ela não tinha controle nenhum, absolutamente nenhum. Ela teve que vender um apartamento para pagar as dívidas daquela separação. Então, assim, você precisa participar. Planejamento financeiro, principalmente se envolve família,
envolve a família inteira nisso. Isso, e vamos falar um pouquinho disso. E aí, como é que a gente começa, então? Tem idade pra gente começar isso com os filhos? E como a gente começa? Você falou um pouco de envolvê-los no processo e um pouco da tua história do teu pai fazer isso com você. Mas assim, hoje, né, como que a gente faz com as crianças? Porque uma coisa diferente do que a gente não teve é que hoje eles têm uma educação financeira nas escolas. Meus filhos têm aula, é bem bonitinho de ver, mas ali dentro de casa, às vezes eu me sinto ali um pouco perdida. Eu quero dar mesada, mas às vezes eu começo, depois eu esqueço de dar naquela semana, e aí não sei o quê, sabe? E aí, quando eu vi, eu já peguei o dinheiro da minha filha pra pagar a feira, sabe? Ai, filha, a mamãe esqueceu de tirar dinheiro hoje, presta dinheiro aí da sua mesada pra eu pagar a feira. Ó, já virou um rebosteio. Como é que a gente, então, faz ali pra ficar bonitinho? Bom, acho que foi um avanço nas escolas. Esse ano foi obrigada todas as escolas terem educação financeira em 2022. Isso foi uma lei que saiu há 5 anos atrás, todo mundo teve que se preparar. Ótimo, já temos as escolas fazendo isso. Mas a gente precisa levar isso para as famílias. Dentro de casa, para claro. dentro de casa. E assim, eu acho que a idade, você pode começar com 5 anos ali, mas tudo tem que sair de uma forma muito lúdica. Porque ela precisa entender que dinheiro não nasce em árvore. Porque eles têm uma sensação de que mãe, compra isso, mãe, compra aquilo. Não, é só pedir no Rappi, porque essa é a realidade que eles vivem. Então a gente precisa mostrar para eles o valor do dinheiro. Então acho que isso do valor do dinheiro é muito de conversar. Você sabe que a mamãe sai todo dia para trabalhar? E quando ela trabalha, isso gera um valor que compra as coisas dentro de casa. Compra a sua... Mas não é falar que é ruim, né? Porque tem muita gente, não mamãe pode trabalha, associar. mamãe tá cansada, mas isso é importante para ganhar dinheiro. E aí você tá falando que trabalhar é ruim. Não, né? Você tem que falar que, olha, mamãe, porque as mães sempre vivem culpadas, né? De saírem pra trabalhar e ganhar seu dinheiro, mas aí as crianças ficam em casa. Não, gente, tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem trabalhar. Mas também se você não trabalhar também não tem problema. Tá tudo bem também. Vamos falar do pai, então, né? O seu pai sai todo dia. Ele queria estar aqui, queria, mas é importante o trabalho. Ele também se sente feliz lá. E isso também gera valor pra gente comprar esse todinho que você tá, o brinquedo que você tá. Tudo isso custa. E aí você pode explicar um pouco daquele processo. Porque também tem criança, a gente brinca, né? Esse leite aqui que você tá tomando, ele nem sabe o da vaca, né? Vem da caixa. Então, tem uma fábrica, a fábrica tem pessoas, essas pessoas, você pode ir brincando com a cadeia produtiva ali toda, construindo. Depois que você vê que já tem uma maturidade, assim, a minha filha, por exemplo, tem 7 anos, ela tem uma conta no banco digital. E ela não lida com dinheiro mais, gente. Essa coisa de dar um dinheiro é difícil, porque hoje em dia tá tudo muito digital. E é isso, tá com o dinheiro na mão, você pede pra feira, meio que perde. Então o que eu faço? A gente coloca dentro, tanto eu quanto o pai dela, a gente faz os Pix pra a conta dela. Quando ela vai na ReHap da vida, aí ela pergunta, mamãe, quanto eu tenho? Aí eu falo, você tem R$100. Então assim, Mariel, se você quiser gastar os R$100, você vai ficar sem nada. Rebeca, nós vamos caminhar aqui então para o final do nosso podcast aqui, e eu quero fazer aqui aquele joguinho de palavras assim pra... Eu morro de medo dessas coisas, mas vamos lá. Deixa eu te perguntar assim, você acha, o que você... não quero falar você porque você já está em um relacionamento, eu tenho medo disso, mas assim... Vou perguntar, vai. Aconselharia alguém a casar por dinheiro? Não, eu acho que não. Eu já tive a oportunidade de casar com um homem muito rico quando eu era nova. Mas muito rico. Mas ele não conseguia... eu tinha que ser muito mais uma acompanhante para ele, porque ele precisava que eu estivesse ali, então eu não conseguia desenvolver a minha vida profissional. Eu tinha 22 anos na época. E eu falei, não quero isso para mim. E fui namorar com um, assim, que ganhava menos do que eu. Eu acho que dinheiro nenhum sustenta amor. Não recomendo. Para aquela pessoa que mal ganhou já tá pensando em gastar, o que você falaria? Calma. Calma. Respira. Vamos olhar quais são os teus objetivos. E aí você gasta com consciência. Porque depois, o que acontece, por exemplo, com pessoas que ganham na Mega Sena é que depois de 10 anos todas estão pobres de novo. Porque aquela euforia
do muito dinheiro, ela acha que nunca vai acabar. E dinheiro é finito, acaba. Então você precisa se organizar. E se você ganhasse na Mega Sena, a primeira coisa que você faria? Eu acho que eu desaceleraria. Quase que não sai. Eu não pararia de trabalhar, porque eu acho que o trabalho, aquelas, né, minha avó, trabalho dignifica o homem. Eu ia falar isso, dignifica a mulher. Não é que, óbvio que dignifica, mas eu acho que você tem que se sentir útil. Quando você para de se sentir útil, pode acontecer a depressão. Hoje em dia já tem estudos que a depressão ela não é só química, ela é a falta de você se sentir útil para a humanidade mesmo. Então eu não pararia de trabalhar, mas talvez eu daria outros propósitos para minha vida, faria mais o que eu gosto de fazer. E óbvio também, daria uma mimada em algumas coisas, me organizaria e aí ia estar na independência financeira. Mas não ia correr pro shopping? Não no primeiro momento. Eu ia correr pro shopping. No primeiro momento, não. Eu acho que eu faria uma viagem no primeiro momento. Bom, ser livre é? Eu acho que ser livre é você fazer o que você gosta, no tempo que você quiser, assim, ter uma tranquilidade, assim, de fazer realmente... você nunca vai fazer só o que você gosta. Eu acho que isso é importante porque romantizaram demais o trabalho de que você tem que trabalhar com o que você gosta. Gente, não existe. Mesmo que você gosta, você vai ter coisas que você não gosta. Não é 100%, sempre não vai é ser. 100%. Maravilhoso. Ó, agora a gente vai entrar no momento publi. É o momento seu de falar sobre o seu trabalho, de vender o seu serviço, de falar o que você quiser, como é que a gente entra em contato com a Rebeca, eu quero uma mentoria, eu quero, sei lá, fazer um curso, participar, ser uma aluna sua, como é que a gente faz? Então vamos lá. Bom, hoje eu trabalho na Galápagos Capital. Ela é uma empresa, né, uma companhia independente de investimentos, que a gente tem lá toda a parte de investimentos para as pessoas físicas e jurídicas, e a gente faz essa assessoria, né, tem um atendimento exclusivo. Então, se você precisar, você pode seguir a Galápagos Capital ou a Galápagos Wealth Manager, que é Galápagos WM. No Instagram, manda uma mensagem lá, que a gente te ajuda a montar uma carteira de investimentos. E eu também dou aula hoje de mercado de capitais na Link School of Business, né, que é uma faculdade voltada para administração, para formar sucessores e empreendedores. Então, eu falo muito de finanças, de mercado de capitais com eles. Então, se vocês precisarem também sobre esse assunto, quiser falar sobre isso, aí você pode me seguir, né, Rebeca Nevares. E também estou super à disposição para receber vocês na faculdade, eu sou sócia da faculdade, eu adoro dar aula para jovem, eu acho que a gente se oxigena. E, enfim, hoje eu sou mentora de startups também, porque apesar da minha vida ser de finanças, eu sou executiva, então eu estou olhando aqui para o todo da empresa. Hoje eu sou diretora executiva na Galápagos e eu cuido desde marketing, expansão, comercial, produtos, de investimentos. Uma mulher completa. Isso mesmo. Pensa, né? Então, assim, eu tô à disposição, me mandem mensagem. Rebeca Nevares é o meu Instagram. A gente vai colocar, para quem estiver assistindo via YouTube, vai poder ver todas as suas informações lá. Isso. E eu tô sempre à disposição para potencializar a vida financeira das mulheres. Acho que esse é o meu grande propósito mesmo de vida, né? Eu já abri uma empresa para isso, fiz uma fusão, mas eu nunca nunca parei de falar sobre isso com as mulheres. Então, mulherada, eu sei que tem uma dificuldade às vezes de começar, mas comecem, mesmo que errando. E aí você vai aprendendo no meio do caminho. Maravilhoso. Aqui, você sabe que assim, eu, Marcela Moura, tenho a Persona Imagem. E na Persona Imagem eu tenho um símbolo, né? O símbolo da Persona, ele é um símbolo de um espelho, né? Que foi fundido aí com o símbolo do feminino. Então agora, para quem está no Spotify não vai ver a imagem, mas para quem estiver aqui no YouTube, eu vou te dar um espelho, eu quero que você se olhe e deixe uma mensagem para Rebeca daqui a 10, 20 gente, anos. Difícil, ela fala isso. O que você falaria para a Rebeca? Da Rebeca do futuro? A Rebeca do futuro. Vamos fazer uma cápsula aqui. Relaxa mais, mulher.
Eu sou virginiana e eu sou muito metódica e muito controladora. Então eu falaria pra mim, relaxa mais, seja um pouco mais feminina, curta mais a jornada, que vai dar tudo certo no final. Maravilhoso! Rebeca, super obrigada. Olha, sem palavras para agradecer, assim, tanto conteúdo, tantas dicas, tanta sabedoria. Muito obrigada. E claro, né, e assim, tanta delicadeza misturada ao financeiro, que eu acho que isso era uma característica que a gente não vê hoje. Hoje a gente vê as mulheres, assim, do financeiro, uma coisa tão, difícil, né? É difícil navegar nesse universo tão masculino. E eu acho que você faz isso lindamente. Então, parabéns e super obrigada por estar aqui comigo hoje. Eu amei. Eu que agradeço o convite, adoro falar sobre isso. Quando quiser, é só me chamar. E obrigada pra quem ficou aí até agora ouvindo aqui. E mas é porque o conteúdo foi maravilhoso, não tem como. A gente não quer acabar. Tá? Já tá aqui, ó. O Theo tá aqui, ó, falando pra gente acabar. Não quero. Obrigada, querida. Obrigada. Prazer, Beijo. eu amei. Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo Livres e Chiques. Porque nada mais chique do que ser livre. Uhul! Ai, vamos, calma, gente, calma, não encerra ainda. Vamos? Vou jogar? Vamos fazer? Vamos? O que nós vamos? Quem quer dinheiro? Ó, agora é o momento. Tem que tirar aqui, gente, vão assistir a gente lá no YouTube pra vocês verem o que a gente vai fazer agora com esse monte de dólares. Porque a gente diz que quem é rico não é rico em real, tá? É rico em dólar, né, É verdade. Rebeca? Eu vou... Vamos fazer assim, ó, igual o programa Show da Meu Xuxa? sonho é comprar uma Chanel. Eu poderia comprar, mas eu não tenho coragem. Eu acho que eu compraria a Chanel. Então vamos, vai! Vamos para as compras, para, olha, prosperidade. Abundância. Abundância. Então vamos jogar pra cima? Vamos, 2, 3 1, 2, 3 e... Uhul!